Boa noite, amigos do Sertão em Pauta, que a partir deste momento passam a nos assistir aqui em mais uma edição do Boletim Diário, edição desta terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021, trazendo para vocês os principais fatos do dia. A edição de hoje que vai ser um pouquinho mais curta, em virtude aí da sessão na Câmara Municipal de Terceira Dantas, onde a gente estará fazendo a cobertura dos principais acontecimentos, dos discursos, das pautas que serão colocadas em discussão no dia de hoje, mas é claro, não deixaremos de trazer para você esse apanhado do dia de hoje, dessa terça-feira, com as principais informações da região nesta terça. Não é, Jefferson? Boa noite. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos que já estão conosco. Boa noite a todos que vão acompanhar esse boletim diário aí, as principais informações desta terça-feira. Isso, Jefferson. Vamos então seguindo aqui, trazendo nossas redes sociais, Instagram, nosso Sertão em Pauta. Peço a você que vá lá, curta a gente, siga a gente. Você pode conferir todo o nosso conteúdo por lá, todo o nosso noticiário, bem como nosso conteúdo multimídia, as promoções que a gente lança, como lançamos na semana passada, um bolão, e a gente teve como vencedora uma mulher da UANI, relativo à final da Libertadores. Ela colocou o único placar de 1-0 para o Palmeiras e conseguiu aí R$50 na premiação que nós fizemos, nessa promoção que fizemos aí nesse final de semana. Temos também nosso Facebook. No final de semana. Isso. Temos também nosso Facebook, Sertão em Pauta, e claro, nosso WhatsApp. Você manda uma mensagem para a gente, manda um oi, e a gente passa a te cadastrar na nossa lista de transmissão, e você recebe todo o nosso conteúdo no seu celular, antes de todo mundo, pelo nosso WhatsApp. Nosso site é o sertãoempauta.com, e eu peço a você que compartilhe essa live em seus grupos e com seus contatos, e também que se inscreva em nosso canal aqui no YouTube, porque quanto mais inscritos nós temos, mais o nosso conteúdo é sugerido na plataforma. E peço também que acione o sininho aí que está ao lado, porque o sininho, quando você aciona, você recebe notificações de todos os vídeos que a gente divulga aqui. Vamos então seguindo, Jefferson, trazendo os patrocinadores. Vamos a eles. Clínica de Especialidades Merivan Reis, consultas médicas, exames laboratoriais todos os dias. Ultrassom todas as segundas e quintas-feiras. Atendimento voltado à saúde da mulher todas as segundas-feiras. Informamos também que estamos fazendo teste do Covid-19. Os telefones 998015789 ou 998016422. Abatedouro do Gordinho Frango Assado com farofa, peixes e muito mais. Rua Duque de Caxias, em Cícero Dantas. Valdeir Carnes é certeza de cliente satisfeito. Rua Antônio Pires de Almeida, no Calçadão. Rosa Pink, as melhores linhas em cosméticos você só encontra na Rosa Pink, em Cícero Dantas, vizinho aos Correios. Ponto a ponto armarinho, artigos para crochê, costura, tricô e artesanato em geral. Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, número 616. Isabel Moda Fitness, variedades em moda íntima, moda praia, maquiagens e acessórios. Rua Jovelino Pereira dos Santos, aceitamos cartões, enviamos para todo o Brasil. Farmácia Central, em Cícero Dantas, na Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, esquina com a Policlínica Mais Saúde. Medicamentos com até 90% de desconto. Diz que entrega, aceitamos todos os cartões de crédito. Farmácia Central, a sua mais nova opção em medicamentos. Contatos 753-278-1650 ou 99999-7706. Evolução Contabilidade, evoluindo com o sucesso de sua empresa. Abertura de firmas, alterações, baixas. Área fiscal, trabalhista e previdenciária. Contabilidade comercial e do terceiro setor. Telefone 75-3278-2619. Material de construção e madeireira São Vicente, 50 anos construindo com você. Avenida ACM 257, telefone 759-9924-4416. Colégio São José, matrículas abertas. Educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, consulte e mais. Aulas de balé, laboratório de ciências, laboratório de informática e escolinha de futebol. Rua Benício Tomás, em Cícero Dantas, contatos 759-9889-7950, 759-9889-7950, Colégio São José. E São Jorge Calçados. Calçados adultos, infantil, masculino, feminino, material esportivo em geral. Matriz em Cícero Dantas, filial em Fátima. Contatos 998-58-6845 ou 992-26-4213. Aceitamos todos os cartões de crédito São Jorge Calçados. Perfeito, Jefferson. Vamos então seguindo aqui com o nosso programa. Muitas informações hoje, ocorrências policiais, inclusive um fato lá em Euclides da Cunha que chamou muita atenção de toda a população da região, chocou,
Temos também informações sobre a vacina russa, a Sputnik V, novas informações que foram divulgadas nesta terça-feira. Também o momento esportivo, né, com o placar da rodada, os placares da rodada. E, claro, também a Câmara Municipal de Cícero Dantas, que retoma as atividades nesta terça-feira. Vamos, então, começando o boletim diário com a nossa vinheta. Vamos começando então, Jefferson. Começamos com a Câmara Municipal, né? Onde já os trabalhos retomam, na verdade inicia, né? É um novo mandato, apesar que o vereador, o presidente da Câmara, continua sendo o mesmo, que foi reeleito, também o prefeito Ricardo Almeida foi reeleito, mas é um novo trabalho, mudanças de vereadores, e hoje inicia esse trabalho, e a gente traz aqui detalhes sobre. Olha, primeira sessão do ano na Câmara terá indicações para obras de infraestrutura em comunidades de Cícero Dantas. A sessão contará com a presença do prefeito Ricardo Almeida e do vice Jackson Almeida. A primeira sessão parlamentar do ano de 2021 e da nova legislatura, que irá até 2024, acontece logo mais, já, a partir das 19h30, já contará com a apresentação de indicações por parte de vereadores do município de Cícero Dantas, conforme apurou a reportagem do Sertão em Pauta na manhã desta terça-feira. Uma das indicações direcionadas ao prefeito Ricardo Almeida, do PP, que inclusive estará presente na Casa Legislativa durante a sessão, é de autoria do presidente da Câmara, Abelardo Júnior, do mesmo partido. Ele propõe ao gestor municipal a construção de calçamentos nas ruas do Campo, Floriano Peixoto, Rua de Carioca, e também na entrada do novo colégio do povoado Caxias. Em sua justificativa, Abelardo afirma que os moradores, abre aspas, dessas localidades sofrem com as condições precárias dessas ruas e que seu calçamento trará uma maior qualidade de vida. Quem também apresentou indicações no primeiro dia de sessões na casa foi o vereador Érico do Juá, também do PP. Estreante no Legislativo, ele propõe ao prefeito a construção de 3 quebra-molas na Avenida Ministro Oliveira Brito, na entrada de São João da Fortaleza, e de 1 na Rua Bento Antônio. Ele considera que a edificação das rampas para redução de velocidade do trânsito diminui os riscos de acidentes nesses locais e, consequentemente, o risco de possíveis lesões aos seus moradores e transuentes. O vereador também apresentou 2 indicações direcionadas ao povoado do Juá. A primeira, para a construção de uma praça de eventos em frente à Igreja Católica da comunidade, e a outra, para a criação de um campo de futebol, uma demanda da população local para a realização de jogos esportivos que irá lhe proporcionar maior qualidade de vida. O Sertão em Pauta estará presente na primeira sessão do ano e fará cobertura com vídeos dos discursos dos parlamentares e das demais autoridades. Você poderá conferir tudo ao vivo em nosso Instagram a partir das 19h30. Perfeito, Jefferson. A gente vai estar acompanhando, então, fazendo essa cobertura, né, da primeira sessão, que contará com a presença do prefeito e também deve contar com a presença de outras autoridades aí do Poder Executivo também, e você vai poder ficar sabendo de isso. Você vai poder ficar sabendo de tudo, tanto hoje à noite, com a repercussão ao vivo, né, bem como também a repercussão amanhã, durante todo o dia, a gente trazendo as notícias dos principais discursos, das principais iniciativas, do que aconteceu, de fato, na Câmara Municipal de Cícero Dantas, nesta terça-feira. Exatamente. Então, certo em pauta aí, dando início também aos trabalhos na Casa Legislativa neste ano de 2021, assim como tem feito, e muito bem feito, nos 2 últimos anos. Isso. Vamos, então, agora falando de vacina, Jefferson. Vamos a elas. Você determina a primeira informação. Uma notícia do Bahia Notícias, de Bruno Luiz e Fernando Duarte. União Química critica a Anvisa e garante entregar até 150 milhões de doses da Sputnik V em 2021. Vamos, então, trazendo essa informação. Parte da ação direta de inconstitucionalidade para uso emergencial da vacina Sputnik V, a União Química questionou a exigência da realização da fase 3 dos testes do imunizante em território brasileiro, feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
Em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, a farmacêutica que mantém acordo com o Instituto Gamaleya da Rússia indicou ainda a capacidade de entregar até 150 milhões de doses ao final de 2021. Abre aspas, a empresa pede a devida vênia para manifestar que, uma vez realizado o estudo de fase 3 em um país e comprovada a eficácia da vacina, não se mostra razoável, nesse momento de pandemia, exigir que um laboratório realize o estudo da fase 3 em cada país que ele pretende comercializar a vacina. Isso tornaria inviável o uso desta vacina em escala mundial e com a celeridade que o momento atual requer. Assim critica a União Química na manifestação. O imunizante já possui registro definitivo em 4 países: Rússia, Belarus, Argélia e Sérvia, e utilização emergencial aprovada em nações como Argentina, Bolívia, México e Emirados Árabes Unidos. Abre aspas. O principal objetivo do pedido emergencial é a obtenção de uma alternativa com fornecimento célere e imediato, haja visto a escassez de vacinas que diariamente é noticiada pela grande mídia e admitida por diferentes governos e organismos internacionais, enquanto providência paralelamente à documentação complementar, bem como conduz o estudo clínico da fase 3 no Brasil, que terá a função apenas de corroborar com aquilo que já está como estudo conduzido na Rússia, como já demonstrou, justifica a farmacêutica. Como argumento, a empresa cita que a realização do estudo da fase 3 para vacinas, já aprovadas pela Anvisa, Coronavac e Covishield, demandou cerca de 6 meses e que a exigência de medida similar atrasaria a disponibilidade do imunizante aos brasileiros. A manifestação acontece em uma ação em tramitação no STF, impetrada pelo governo da Bahia, tendo como ámissos curiar estados como Pernambuco, Rio Grande do Sul, além da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Doses disponíveis. A União Química aponta ainda a capacidade de entregar 4 milhões de doses até 30 dias após a comprovação emergencial da Anvisa e de produzir outras 6 milhões passados outros 30 dias. A estimativa, segundo a farmacêutica, prevê a disponibilização de até 150 milhões de doses até o final de 2021, entre imunizantes importados e produzidos no Brasil, mediante transferência de tecnologia iniciada já no último mês de janeiro. No que se refere à capacidade produtiva de doses da Sputnik V a ser executada no Brasil, a União Química pede vênia para juntar a esta petição o relatório de capacidade produtiva com a descrição de todas as etapas de produção e os equipamentos que garantirão, quando estiverem operando em sua plena capacidade, o fornecimento de aproximadamente 8 milhões de doses por mês, a depender da demanda contratada pelo Ministério da Saúde. Eficácia. A vacina Sputnik V, desenvolvida na Rússia, teve eficácia de 91,6% em casos mais leves da Covid-19 na aplicação de 2 doses, apontaram resultados preliminares de um ensaio clínico da fase 3 do imunizante, publicados nesta terça-feira na revista científica The Lancet, uma das mais respeitadas do mundo. A eficácia contra casos moderados e graves da doença foi de 100%. Bons números, né? Apesar dessa discussão. Isso. Mas bons até números aqui, aí. Pelo que tenho acompanhado, os números mais altos de eficácia, né? Dentre todas as vacinas. Você nos enviou uma outra matéria, mas eu acho que condiz muito com essa questão dos números. Também do site Bahia Notícias, seguimos a ela. A Anvisa diz que o resultado da Sputnik é boa notícia, mas ainda falta análise no Brasil. Basicamente, todo o contexto que trouxemos agora com essa primeira matéria, não é isso? Isso, vamos trazer uma apanhada aqui desse fato também, rapidamente. Vamos lá, então. Olha, alvo de pressão, como ainda há pouco falamos, para aprovar a vacina Sputnik contra a Covid-19, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou hoje, terça-feira, dia 2, que a divulgação de resultados preliminares que apontam 91,6% de eficácia para o imunizante representa uma boa notícia. A agência, porém, reforça que ainda precisa de mais dados para análise da vacina no Brasil. Abre aspas. Para decidir sobre eficácia e segurança, uma autoridade reguladora precisa ter acesso aos dados completos gerados nos estudos clínicos, apontou a Anvisa em nota. Outro impasse é uma diferença nas condições de vacina
analisada nos estudos na forma líquida e armazenada, a de menos 18 graus, com um modelo que pretende ser produzido e comercializado no Brasil entre 2 e 8 graus. Abre aspas. Dessa forma, é necessário saber se os resultados encontrados são extrapoláveis, ou seja, se os resultados da vacina líquida a menos 18 graus vale também para que a vacina União Química quer trazer para o Brasil. Para este tipo de avaliação, é necessário o estudo de comparabilidade entre os produtos, diz a agência. A Folha questionou a União Química em relação às próximas medidas a serem adotadas junto à Anvisa, mas ainda não recebeu resposta. Atualmente, o laboratório tem uma parceria com o Fundo de Investimento Direto da Rússia para produzir 10 milhões de doses da vacina no Brasil. A perspectiva de produção nacional tem aumentado a pressão de dirigentes da empresa e governadores junto à Anvisa para que haja aval ao uso emergencial do imunizante. Regras da Anvisa, no entanto, apontam a necessidade de estudos clínicos no Brasil para que isso possa ocorrer. O pedido para aval a esses estudos chegou a ser feito à agência no final de dezembro, mas não avançou por falta de dados. Em meio a esse processo, a União Química protocolou documentos para o uso emergencial da vacina no dia 15 de janeiro. A Anvisa, porém, devolveu o pedido à empresa um dia depois, devido à ausência de estudos clínicos de fase 3 no país, além de outros dados, como a comprovação de boas práticas de fabricação. Em nota divulgada nesta terça, a agência frisa mais uma vez quais são esses dados que precisam ser apresentados. Por outro lado, não diz quais já foram entregues pela empresa. Segundo a agência, para a análise de um possível aval à aplicação da vacina, a empresa precisa apresentar um relatório de estudo clínico, o qual deve trazer os dados de eficácia, que deve ser de no mínimo 50%. Pronto, então tá aí, Gerson. A matéria é um pouco extensa, mas os detalhes em geral são esses. A matéria que está também no Bahia Notícias, mas que é da Folha Press, é de Natália Cancian. Está no Bahia Notícias, mas é de produção da Folha. Então, Oi, Jefferson. Informações muito importantes, né? A gente sempre faz um jornal trabalhado, voltado à questão bem regional, local, mas são informações que pertencem à nossa regionalidade, à nossa localidade, né? Então, são informações fundamentais que a gente precisa, né, estar trazendo para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, atualizando essas informações em relação às probabilidades de vacinas que venham a chegar ao nosso país. E se a população fica aí nessa esperança, né, porque vindo a ser aprovada, né, a Sputnik V aqui no Brasil, é mais uma opção, né? Mas e a demanda dela, ela chega a informar que, se aprovada e se comercializar, pode chegar a mais de 100 milhões de vacinas até o final de 2021, né? E a sua eficácia de mais de 90%. Esses números talvez sejam um pouco exagerados, né? Acho que uma população também não quer tanta expectativa, porque a gente sabe que quando chega na hora H, às vezes surge uma burocracia, ou surge um problema aqui, outro problema ali. Mas acho que é mais uma possibilidade, com certeza, aí, de vacina. E com a vacina, né, que alcançou 91% de eficácia até agora, de acordo com uma revista científica, The Lancet, né, que trouxe aí hoje, nesta terça-feira. Então, a gente acredita, né, que esse número, talvez aí ele seja aí um fator acelerador, né, de um processo aí de liberação por parte da Anvisa, que se chegue a um consenso entre Anvisa e também a Neoquímica, né, que é interessada na produção dessa vacina no território brasileiro. Exatamente, são informações esperançosas, né? A gente vem vivendo aí nos últimos 15, 20 dias informações esperançosas que estão acalando a toda a população mundial, a toda a população nacional. Isso, Jefferson. Vamos seguindo então aqui o programa de hoje. Você tem uma informação, acho que relativa a Detran? Isso, exatamente. Olha, Seguro DPVAT pode ser acessado por aplicativo a partir do último domingo. Isso mesmo. Informação importante, a gente sempre vê questões relacionadas ao DPVAT, sempre as pessoas sem informação têm que buscar terceiros para poder conseguir esse benefício, enfim. E agora a Caixa está lançando esse aplicativo, que eu acho que é também de suma importância trazer essa informação para os nossos telespectadores. Olha, o DPVAT passa a funcionar de forma digital a partir de domingo, começou já, no último domingo, com o lançamento do aplicativo DPVAT Caixa, disponível gratuitamente para Android
e o IOS, lançado pela Caixa Econômica Federal. O banco assumiu a gestão dos recursos e do pagamento das indenizações do seguro DPVAT dos acidentes com vítimas ocorridas desde o dia 1º de janeiro deste ano. Vítimas de acidentes de trânsito ou seus beneficiários poderão dar entrada no pedido de indenização por morte, invalidez permanente ou reembolso de despesas médicas diretamente à Caixa. Abre aspas. Assim, o atendimento às solicitações de indenização do DPVAT passa a ser 100% digital, informa a Caixa. E a gente tem um áudio, um conteúdo muito interessante. A fonte é a Rede Nacional de Rádio, e a reportagem é do Dilson Santa Fé, onde ele deixa bem claro essas informações em relação ao DPVAT, e no retorno a gente comenta mais sobre essa importante chegada deste aplicativo da Caixa para as pessoas que venham a necessitar, precisar desse serviço do DPVAT. Vamos ouvir o repórter Dilson Santa Fé, da Rede Nacional de Rádio. Para facilitar e ampliar o acesso aos serviços do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a Caixa Econômica Federal lançou um aplicativo destinado ao DPVAT. Na plataforma é possível dar entrada no pedido de indenização por morte, invalidez permanente ou reembolso de despesas médicas diretamente na Caixa. O aplicativo permite o envio de documentos e o acompanhamento da solicitação de indenização. O aplicativo está disponível de forma gratuita nos sistemas Android e iOS. Basta pesquisar no DPVAT Caixa. Para utilizar a ferramenta, o usuário deve se cadastrar no login Caixa. Caso já tenha cadastro em outros aplicativos da Caixa, como Habitação, FGTS e Caixa, a senha de acesso é a mesma. Ao clicar em Quero solicitar minha indenização DPVAT, o usuário deve informar os dados do acidente, preencher os dados da vítima e enviar a documentação necessária. Criado em 1974, o DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sejam motoristas, passageiros ou pedestres, brasileiros ou estrangeiros, sem apuração de culpa. A indenização é paga em casos de morte, invalidez permanente total ou parcial e para o reembolso de despesas médicas por danos físicos causados por acidentes com veículos automotores de via terrestre ou pelas cargas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. É a desburocratização de alguns serviços, né, que é fundamental. Como eu falei ainda há pouco, conheço pessoas que sofreram questão de acidentes e teria que entrar com ação perante advogado, teria que fazer a contratação de advogados, a contratação de terceiros para agilizar esse tipo de serviço, que nunca houve a necessidade, mas é a falta de informação que leva a isso. Sempre existiu portais para fazer esse cadastro. Agora, a Caixa assumindo esses custos, eles passam a criar esse aplicativo para facilitar ainda mais a situação de quem, porventura, vier a ter necessidade do uso deste aplicativo e, claro, buscar os seus direitos através do DPVAT. Não estou te ouvindo, Diogo? Será que seu microfone está mudo? Mais uma opção de comodidade, né, como diversas foram lançadas aí no ano passado, muito em virtude da pandemia, mais uma opção aí para que possas fazer todos os procedimentos de uma forma mais facilitada, né? Exatamente. Vamos então seguindo com o nosso programa, trazendo a matéria que você acabou no finalzinho. Oi. Isso ontem, né? Só mandar um abraço aqui, aproveitar o ensejo a todos que estão nos ouvindo na Boqueirão FM. Obrigado pelo carinho e da sintonia de todos vocês. Estamos no Facebook, no YouTube e também na Rádio Boqueirão FM. Sim, Diogo, ontem no finalzinho do nosso programa recebi a mensagem do delegado de polícia de Cícero Dantas, que inclusive está de férias, gozando de suas férias aí, doutor Miguel Vieira, o mesmo é sempre muito parceiro, essa situação que deixou toda a nossa região transtornada por esse ato bárbaro. Um jovem que assassinou a sua bisavó a golpes de faca em Euclides da Cunha, e aí, consequentemente, foi preso por policiais militares. Isso, Jefferson. A gente tem até a matéria aqui em nosso site, eu vou estar trazendo agora para o compartilhamento de tela, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Deixa eu só colocar aqui, e também a gente vai trazer o áudio, né, do delegado Ekber, que esteve no local. Ekber, né, que esteve no local e que participou também de todo o processo aí de prisão do indivíduo, né, o autor do homicídio. Aí deixa eu colocar inclusive, aqui a matéria. Inclusive, mesmo passagem pela delegacia, pela polícia, né?
como ele bem explica no áudio, né, que foi trazido aí. Mas vamos então, primeiro a leitura da matéria aqui, e posteriormente a gente traz o áudio do delegado. Vamos a ela. Vamos lá. Pode começar, Gerson. Pronto. Jovem que assassinou o bisavó a golpes de faca em Euclides da Cunha é preso por policiais militares. O homem foi detido a bordo de uma moto e com um canivete e um celular sujos de sangue. O jovem de 19 anos de idade, cuja a identidade não foi divulgada pela 21ª Companhia Independente da Polícia Militar, foi preso por forças de segurança da PM por volta das 21h30 desta segunda-feira, dia 1º, no povoado Pedra Furada, em Banzaí. É isso, Jefferson. De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição obteve a informação de que o indivíduo teria matado sua própria bisavó no povoado Madeira do Olímpio, pertencente a Euclides da Cunha, horas antes. Diante do comunicado de que o homem estaria no já citado povoado de Banzaí, para onde havia ido com o uso de uma moto fretada, os PMs, junto ao delegado de Banzaí, o Dr. Equber dos Santos Alves, se deslocaram para a região com o objetivo de fazer campana. O trabalho policial acabou culminando em êxito, pois, momento depois, os indivíduos a bordo da moto foram abordados e o suposto autor do homicídio foi reconhecido. Ele estava sujo de sangue e no seu bolso foi encontrada uma faca do tipo canivete, retrátil, um celular J2, que também estavam manchados de sangue. Ambos os indivíduos foram conduzidos para a delegacia local e, posteriormente, o jovem procurado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Euclides da Cunha. Tá aí, então, esse fato bárbaro, né, Jefferson, que acabou chocando toda a nossa região aqui. Inclusive, você trouxe ontem, no finalzinho, um fato que chamou muita atenção. Trouxe alguns detalhes ontem, mas hoje a gente obteve maiores informações, pontos mais detalhados do que, de fato, ocorreu ontem, no finalzinho da tarde, lá nessa localidade do município de Euclides da Cunha. Exatamente, a reportagem foi feita pelo Sandro Aguiar, hoje está trabalhando, hoje atua como repórter, radialista na rádio Canabrava FM, da cidade de Ribeira do Pombal, mesmo sempre foi muito solícito conosco. Ao buscá-lo hoje pela manhã, o mesmo nos forneceu gentilmente a essa fala, essa entrevista feita com exclusividade com o doutor Equber, ele que é delegado da cidade de Banzaí, que retrata, detalha essa questão, de fato, bárbaro, mais uma vez citamos, ocorrido ontem na cidade aí, de Euclides da Cunha. Vamos ouvi-lo. Por telefone, doutor Equber dos Santos Alves. Doutor, descreve pra gente essa barbaridade ocorrida no município de Euclides da Cunha, onde o bisneto seria o principal suspeito de ter assassinado a própria bisavó com uma facada no pescoço. Me traz detalhes durante a prisão desse elemento nesta madrugada no município de Banzaí. Bom dia, doutor. Bom dia, meu caro repórter. Veja bem, ocorreu realmente essa tragédia na localidade Madeira do Olímpio, próximo ao Muriti de Euclides da Cunha. Na verdade, trata-se de David Costa Ribeiro, conhecido como DVD. Esse elemento a gente já havia prendido ele em 2020, em agosto, por estupro de vulnerável. Quando ele completara 18 anos, já foi autuado em flagrante por este crime lá em Banzaí. E agora, com 19 anos, quase 20, ele comete essa barbaridade, que é o homicídio contra sua própria bisavó. Esse fato ocorreu e nós tomamos conhecimento em Banzaí, a Polícia Militar também, a co-irmã Polícia Militar, que não mede esforços para trabalharmos juntos, nos trouxe a informação e nós campanamos, haja vista a possibilidade dele, depois do crime, em Euclides da Cunha, fugir para Banzaí, onde o pai dele mora, próximo ao povoado Campo do Brito, entre o Campo do Brito e São João da Fortaleza. Portanto, desde tarde, né, quando ocorreu o crime, 18 horas, enfim, fizemos várias incursões em locais onde ele poderia estar
e, na verdade, somente foi possível prendê-lo às 21h30, aproximadamente, em fuga, quando ele locou uma moto e no povoado Pedra Furada, a polícia militar o localizou e o abordou, e ele ainda foi encontrado com a arma do crime, a faca, ou seja, o canivete retrátil, um celular também manchado de sangue, com vestígio de sangue, a roupa dele, o rosto dele salpicado de sangue, quando ele desferiu as facadas na idosa, tendo surpreendido ela deitada numa rede. Portanto, foi essa situação que ocorreu. Infelizmente, dados da vítima a gente não tem ainda, porque foi a equipe da Polícia Civil de Euclides da Cunha que foi até o local fazer o levantamento cadavérico, haja vista ser a área circunscricional de Euclides da Cunha, o local do crime. Mas nós fizemos o que deu para fazer, haja vista conhecê-lo, ter a qualificação dele, por conta do outro inquérito do ano passado, ter fotografias e etc. E vislumbrando a possibilidade dele fugir de Euclides da Cunha para a casa do pai dele, que é em Banzaê, nós campanamos. A polícia militar e eu fizemos as incursões e conseguimos prendê-lo. Terminamos agora, durante a madrugada, quando a Polícia Civil de Euclides da Cunha veio até a delegacia de Banzaí para reconduzi-lo, recambiá-lo até lá, distrito da Culpa, onde ele será autuado em flagrante. Igualmente, a motivação ainda não sabemos, mas passa pelaquela situação dos netos que exigem ajuda financeira e material dos avós. Foi isso que ocorreu, infelizmente. Estamos aqui à disposição para eventual esclarecimento. Bom dia. Por telefone, doutor Equibé dos Santos Alves. Agradecemos ao Sandra Guiar, da Rádio Canabrava FM da cidade de Ribeirão do Pombal. Agradecemos também ao doutor Equibé dos Santos Alves, o qual eu já tive a satisfação de conhecê-lo, pelas informações deste crime bárbaro ocorrido ontem na cidade de Euclides da Cunha. O mesmo foi detido poucas horas depois, minutos depois, nas proximidades do povoado São João da Fortaleza, imediações de São João da Fortaleza, que é povoado pertencente ao município de Cícero Dantas de Ouro. Isso, Jefferson. Agora, os procedimentos próximos serão aí, provavelmente, de perícia, né, do local, do corpo, e aí, posteriormente, todo o processo de apuração do caso, e aí, em seguida, a questão de julgamento, todos os procedimentos já cabíveis na seara da justiça. Ressaltando que há 6 meses atrás, em agosto, né, podemos colocar como se 6 meses atrás, o mesmo já teria sido detido devido à questão da suspeita do cometimento de estupro de vulnerável, né, menor de idade à época, ou sendo aí, através da tramitação das leis, sendo talvez solto, e aí veio a cometer esse ato bárbaro contra a sua familiar, contra a sua bisavó. É isso, Jefferson. Enfim, a gente vai aguardar aí as investigações, né, do caso, toda a conclusão do caso, e aí, provavelmente, se comprovando tudo, deve ser passado à justiça. Vamos, então, seguindo o programa, Jefferson, partindo para os números da Covid. Eu tenho 2 informações rapidinhas aqui. Pronto. São 2 trechos para a gente passar para o Covid e depois para o futebol, pode ser? Para o esporte? Pode ser. Essas informações é de agora. Contas 2019 do município de Banzaí foram aprovadas. Na primeira sessão de 2021 do TCM Bahia, nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro, as contas 2019 do município de Banzaí, da prefeita Jailma Gama, foram aprovadas com ressalvas, com multa de R$ 4.000. A prefeita de Banzaí, Jailma Dantas Alves, também deverá restituir aos cofres municipais a quantia de R$ 2.470,82, com recursos pessoais pelo pagamento indevido de juros
e multas por atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias. A pesquisa está no site do Joilson Costa, do blog, e a pesquisa foi feita pelo mesmo no site do TCM, Tribunal de Contas da Bahia. Essa informação, a outra a gente passa para a questão da Covid-19. Isso, Jefferson, vamos então aqui trazendo os números dos boletins aqui da região. Deixa eu só colocar aqui Ribeira do Pombal, números de ontem, né? A gente ainda não tem os de hoje aqui, mas deve ser divulgado em breve, nos próximos minutos. Boletim Covid-19 é de 1º de fevereiro, segunda-feira, Ribeira do Pombal, 1.594 casos confirmados na cidade, até agora, né? 46 pessoas em isolamento domiciliar, uma internada na UPA da cidade, 2 internadas em outras localidades, 1.513 curados, 32 óbitos. Internados aguardando o resultado do LACEN, uma pessoa. Casos negativos LACEN, RT, PCR, 1.693. Testes rápidos negativos, 1.868. Casos suspeitos aguardando o resultado do LACEN, 24. Monitoramento domiciliar, 98. Monitoramento domiciliar concluído, 6.848. Nota aqui, atualizando o número de casos desta segunda-feira, 12 confirmações dizem respeito a 7 contactantes de caso positivo, 4 apresentaram sintomatologia sugestiva e 1 realizou testagem em laboratório de rede privada. Trazendo aqui a geografia dos casos, 3 estão no centro, 3 na Zona Oeste, 2 no bairro Agrícola, 4 no Pedro Tibúrcio, 2 na Vila Operária, 3 no bairro Pescador, 12 no bairro Pombalzinho, 1 no povoado Curralinho, 1 na Nova Cidade, 1 no Barro Vermelho, 1 no povoado Pedra, 3 no distrito Vila Rodrigues, 1 no povoado Pico S, 1 na Fazenda Barreiro e 1 na Fazenda Baixa do Boi. 49 casos ativos em Ribeira do Pombal. Em comparação com ontem, eram 46, 3 casos a mais. Ontem não, com no dia 31, né, que foi no domingo, eram 54, então houve uma queda, houve uma redução do domingo para segunda em Ribeira do Pombal. Vamos a Cícero Dantas? Vamos a Cícero Dantas. Boletim epidemiológico, total de casos confirmados de hoje, data 2 de fevereiro de 2021, total de casos confirmados 110, casos confirmados 110, Jefferson, 1.110. Total de casos confirmados, 1.110. Casos ativos, 39. Curados, 1.058. Óbitos, 13. Casos confirmados via teste rápido, 760. Via suave, 350. Casos negativos, 503. Casos suspeitos, 88. Total de testes rápidos realizados, 2.926. Monitoramento domiciliar, 108. Monitoramento domiciliar finalizado, 2.010. Portanto, comparativo com ontem, casos ativos ontem tínhamos 36, hoje 39, um acréscimo de 3. Curados ontem 1.053, curados hoje 1.058, óbitos 13. Espera que não saia desse. Na verdade, não queríamos nem que tivesse chegado a esse número de 13. Né? Verdade, Jefferson. Vamos ver se Fátima aqui tem números também atualizados, ver se tem pelo menos os números de ontem. Ontem a gente trouxe pela noite, então não houve atualização para hoje, né? Só ver aqui o Euclides da Cunha também, mas na cidade da região, antes a gente ia partir para o momento esportivo. Euclides da Cunha, boletim diário de ontem, dia 1º, só trazendo aqui para você, 1.241 pessoas curadas. Nota informativa diz... Isso, Nota informativa diz que a Secretaria Municipal de Saúde comunica que teve a confirmação diagnóstica de 2 pacientes por Covid através de RT-PCR. Trata-se de 2 adultos. Em isolamento domiciliar, tivemos 8 pacientes com alta por cura. Suspeitos notificados até no total, né, detectados desde o início da pandemia, 1.823. Descartados teste suave, 486. Descartados também teste rápido, 6.912. Viajantes monitorados, 47. Casos suspeitos em investigação no momento, 32, todos em isolamento domiciliar. Casos confirmados no todo em Euclides da Cunha, melhor dizendo, 1.305. Ativos no momento também, 48. 2 estão internados em ala e 46 estão em isolamento domiciliar. Óbitos confirmados na cidade, 16 até aqui, Jefferson. Me chamou a atenção essa questão do monitoramento aos viajantes, né? A gente acompanha o boletim praticamente de toda a região
E apenas Euclides da Cunha, que eu tenha percebido, visto, tem esse detalhamento, né? Tem essa preocupação Isso. em relação Tem essa aos estratégia, viajantes. né, do... E é de suma importância, né? É algo que deveria ter sido adotado. Não sei se é feito, né? Pelo menos publicado não é. Publicitado não Isso. é. A Euclides da Cunha, que ressalta aí, parabeniza por esse ato, que é fundamental, né? A questão da segurança, essas pessoas que precisam trabalhar, precisam trafegar por todo o país, mas está tendo aí a cautela e o cuidado, o monitoramento. Para Esse encerrarmos, cuidado Diogo, especial. isso. Em Tucano, a Secretaria de Saúde informou, através do boletim da Covid-19, divulgado ontem, na tarde de segunda-feira, dia 1º, que o município registrou mais 10 casos positivos. Segundo as informações, tem mais uma pessoa curada da doença, 6 tucanenses estão internados. Nesse momento, o município tem 91 casos ativos. Com a nova atualização, Tucano continua com 1.134 casos confirmados da doença e 1.029 pessoas já estão curadas. 118 pessoas foi isolamento domiciliar e o município tem 14 óbitos. Esses são os casos aí de sábado e domingo. Dessa segunda-feira é feito um montante em Tucano, é divulgado de segunda a sexta, é feito aquela aglomeração, né, de números, óbvio, do final de semana e é lançado no final da tarde de segunda-feira. Perfeito, Jefferson. Vamos então partindo para o momento esportivo. Deixa eu soltar aqui a vinheta. É isso, Jefferson. Tivemos fechamento de rodada nesta terça-feira mesmo, né? Com o jogo Hoje, Palmeiras e Botafogo. Encerrou ainda há pouco. Botafogo 1, Palmeiras 1, ou melhor, Palmeiras 1, Botafogo 1. Mas antes, Diogo, de entrarmos na questão da tabela, trazer os resultados desse final de semana e atualizar os números, eu recebi a informação, até agradeço aqui ao nosso amigo colaborador Bode, da Secretaria de Esportes, ele também é membro, faz parte do município de Cícero Dantas, nos trouxe aqui os nomes das pessoas, dos jovens que passaram, né, para a próxima etapa da peneira futebolística realizada no último final de semana no estádio Gouveia. Olha, na categoria sub-13, o Antônio, que é goleiro, arqueiro, como diziam os antigos, ele passou, né, para a próxima fase. Na categoria sub-17, Ramon, categoria sub-17, zagueiro. Na categoria sub-19, Ivo Eduardo, lateral esquerdo. O Anderson, volante. José Marcos, meia. Neto, volante. E Gilcinho, atacante. Esses são os nomes aí que o Bode nos passou. Ele que, repito, é membro da Secretaria de Esportes do município de Cícero Dantas, ficou aí responsável por estar nos atualizando os fatos que a Secretaria realiza, idealiza, e ele nos passou hoje pela manhã esses nomes. Categoria sub-13, Antônio Goleiro. Categoria sub-17, Ramon Zagueiro. Categoria sub-19, Ivo Eduardo, lateral esquerdo. Anderson, volante. José Marcos, meia. Neto, volante. E Gilcinho, atacante. Esses são os nomes. Isso, Jefferson. Lembrando a quem está nos assistindo que lá no nosso Instagram você pode conferir uma entrevista que a gente fez com o professor Petinha, que é de Antas, que foi organizador da peneira aqui em Cícero Dantas, junto à Secretaria de Esportes Municipal, né? E que ele conversou com a gente, falou, explicou como é o processo de captação dos jovens. Por isso eu convido a você que vá lá no nosso Instagram, Sertão em Pauta, e você pode conferir essa entrevista completa com o professor Petinha. Vamos aos resultados dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogos foram no domingo, né? No sábado tivemos a final da Taça Libertadores, onde o Palmeiras foi campeão. O Palmeiras, que jogou no sábado, foi campeão e já atuou ainda há pouco, há cerca de 30 minutos, contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, inclusive com alguns titulares daquela partida. Vamos aos resultados. O Vasco empatou com o Bahia em São Januário no domingo às 4 da tarde por 0-0. Curitiba e Grêmio no Couto Pereira 1-1. Tivemos Ceará 0, Ceará em casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0. O Atlético de Goiás venceu o São Paulo em casa, no Antônio Ascioli, por 2-1, jogo esse que causou a demissão do técnico Fernando Diniz. Ainda no domingo, às 17 horas, o Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 2-0. O Internacional, o líder internacional, venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Tivemos no domingo ainda, às 8h30 da noite, Fluminense 3, Goiás 0, com o primeiro tempo brilhante. Tive a oportunidade de assistir esse primeiro tempo do Fluminense, 3-0, com o Fred atuando bem, Nenê, enfim, a ala mais idosa do Fluminense. Tivemos ontem, Diogo, o Flamengo fora de casa venceu o Sport por 3-0, ontem às 8 horas, e hoje, terça-feira, o jogo terminou ainda há pouco, teve início às 4 horas, Palmeiras 1, Botafogo 1, Palmeiras com um time misto, né, mas claro, o goleiro titular, o Everton, atuou,
Felipe Melo, que não atuou como titular no jogo da Taça Libertadores, entrou como titular. Enfim, o jogo foi 1-1, Palmeiras ainda em clima de comemoração da Taça Libertadores. O gol do Palmeiras foi do Emerson Santos e o gol do Botafogo foi do Rafael Navarro. Portanto, esses são os resultados da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Deu que você traz a tabela? Isso, Jefferson, Botafogo praticamente aí rebaixado, mas deixa eu só trazer aqui alguns tópicos da tabela, alguns pontos da tabela. Internacional em primeiro lugar com 61, Flamengo em segundo com 60. Internacional em primeiro com 65, Flamengo em segundo com 61, Atlético Mineiro em terceiro 60, São Paulo 58, quinto Fluminense 53, sexto Palmeiras 53, sétimo Grêmio a colocação 52. Surpreende demais. Aqui na parte de baixo a gente tem brigando aí contra o rebaixamento Vasco 37, 14º, Bahia 15º, com 36, Sport 16º, 35, Fortaleza 35, 17º já na zona, e aí 3 times já rebaixados, Goiás 18º, 29, Coritiba 28, 19 e Botafogo 20º lugar, 24 pontos. Esses 3 aí já rebaixados? Na minha conta aqui de minha cabeça, entendi. Já rebaixado, só tem faltando uma vaga aí. Existem chances matemáticas, mas de fato podemos colocar aí ao menos Coritiba e Botafogo já estão na segunda divisão. Acho que Bahia aqui já está salvo. Bahia aqui vai ter uma tabela. Acho que vai ter uma tabela mais acessível. Tá salvo? Geralmente são 42, 43 pontos, né? Mas está com uma tabela acessível, tem uma tabela acessível. E aí vai ficar um pouquinho mais para Sport, Vasco e Fortaleza. Acho que o Sport hoje talvez seja o mais na situação difícil, porque é o que tem apresentado menos futebol e tem a tabela mais difícil. Ainda tem jogo contra Atlético Mineiro Internacional. O Vasco da Gama que enfrenta o Flamengo agora. O campeão brasileiro, né? Na quinta-feira. Isso. Próximo campeão? Tá. Pensei que tinha concordado. Tão assim, sereno. Não, ele vai enfrentar o próximo campeão. Ou é o Flamengo ou o Internacional. Ainda bem que você entendeu a piada. Não, eu falei. Ele enfrenta os dois ainda, né? Enfrenta os dois. Mas ele vai ter a possibilidade de enfrentar ainda o Goiás, né? Que vai estar rebaixado na última rodada. O Sport, por outro lado, ele só vai pegar Pedreira. Até o final. Exato. Portanto, essa é a tabela da Série A. Amanhã, quarta-feira, tem mais jogos e a gente vai atualizando as informações. Vamos trazendo os palpites amanhã. Vamos trazer. Você faz o bolão, depois não traz a comprovação. Eu não, como disse minha saudosa avó, eu não me lembro, e aí tem que trazer e depois vou anotar amanhã. Amanhã eu vou colocar um papelzinho aqui do lado e vou anotar direito. Tem que trazer. Fazer um bolão entre nós dois, isso. Valendo um geladinho. Mas vamos passando então para os nossos patrocinadores aqui para fechar o programa de hoje. Vamos a eles, mais uma vez, os parceiros. Clínica de Especialidades Merivan Reis, consultas médicas, exames laboratoriais todos os dias, ultrassom todas as segundas e quintas, atendimento voltado à saúde da mulher todas as segundas-feiras. Informamos também que estamos fazendo o teste do Covid-19, telefone 99801 5789 ou 99801 6422. Abatedouro do Gordinho, frango assado com farofa, peixes e muito mais, no Duque de Caxias, em Cícero Dantas. Valdeir Carnes é certeza de cliente satisfeito com Antônio Pires de Almeida no Calçadão. Rosa Pink, as melhores linhas em cosméticos você só encontra na Rosa Pink, em Cícero Dantas, vizinho aos Correios. Ponto a ponto, armarinho, artigos para crochê, costura, tricô e artesanato em geral. Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, número 616. Isabel Moda Fitness, variedades em moda íntima, moda praia, maquiagens e acessórios. Rua Jovelino Pereira dos Santos, aceitamos cartões e enviamos para todo o Brasil. Farmácia Central em Cícero Dantas, na Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, esquina com a Policlínica Mais Saúde e Medicamentos, com até 90% de desconto, diz que entrega, aceitamos todos os cartões de crédito. Farmácia Central, a sua mais nova opção em medicamentos, contatos 7532781650 ou 999997706. Evolução Contabilidade, evoluindo com o sucesso de sua empresa. Abertura de firmas, alterações, baixas, área fiscal, trabalhista e previdenciária, contabilidade comercial e do terceiro setor. Telefone 7532782619. Material de construção em Madeireira São Vicente, 50 anos construindo com você. Avenida
ACM 257, telefone 75-999-2444-16. Colégio São José, matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, compute e mais. Aulas de balé, laboratório de ciências, laboratório de informática e escolinha de futebol. Rua Benício Tomás, em Cícero Dantas, contato 759-9889-7950 e São Jorge Calçados, calçados adultos, infantil, masculino e feminino, material esportivo em geral. Matriz, em Cícero Dantas, filial em Fátima, contatos 998-58-6845, 992-26-4213. Aceitamos todos os cartões de crédito São Jorge Calçados Diogo. Este foi o nosso boletim diário desta terça-feira. Perfeito, o boletim um pouquinho mais curto, mas amanhã, gente... só 10 minutos mais curto. Amanhã estaremos aqui de volta com toda a repercussão das atividades da Câmara, um boletim um pouquinho menor, inclusive por conta da cobertura da Câmara, que a gente vai estar trazendo agora aí para você. E amanhã, 1 hora, aquele boletim diário, tanto com as informações que a gente traz factualmente, né, bem como com os fatos da Câmara de Cícero Dantas e o momento esportivo, como você já está acostumado todo dia aqui, tanto na Boqueirão FM, bem como nas nossas redes sociais. Saindo aqui, corra lá para o Instagram do Certo em Pauta, que você vai estar acompanhando o nosso trabalho em relação ao primeiro dia dos trabalhos da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Cícero Dantas. Para você na Boqueirão FM, um abraço, continua a programação normal. Pedro, obrigado mais uma vez. A você no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso Carlos Jeff, um abraço também, obrigado e até amanhã. Valeu, até quarta-feira. Grande abraço.